Olá, eu sou a doutora Michele Sandro, sou médica veterinária responsável pela clínica veterinária Pet Pillow. E hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre algumas doenças neurológicas. Hoje a gente vai falar sobre o AVE, o acidente vascular encefálico. Ele era conhecido antes como acidente vascular cerebral, mas na verdade ele não acomete só o cérebro, ele acomete também o cerebelo, o tronco encefálico. Então hoje a gente prefere falar de acidente vascular encefálico. O acidente vascular encefálico ele pode ser de dois tipos. Você pode ter um acidente vascular hemorrágico, onde você tem ruptura de vasos, sangramento parcial ou até total. E você tem um acidente vascular isquêmico, onde você tem uma obstrução, né? Onde o sangue não chega aonde ele deveria naquele vaso. Normalmente, os acidentes vasculares isquêmicos eles estão relacionados a trombo e embolia. E os hemorrágicos, eles estão associados a algum problema de, vamos dizer assim, de coagulação, né? Muitas vezes as vasculopatias, aos problemas de coagulação. Você pode ter acidentes vasculares hemorrágicos após traumas secundários a um tumor, em algumas doenças, tá? Dependendo da localização onde ocorre a isquemia e onde ocorre a hemorragia, você vai ter diferentes sintomas que um neurologista é capaz de identificar. De um modo geral, você pode ter animais com dificuldade para se manter em pé, animais incoordenados, animais que desmaiam, animais que têm um movimento involuntário dos olhos, animais que consequentemente acabam convulsionando, animais com dificuldade respiratória, né? Eu diria que o acidente vascular, ele não é extremamente comum no cão e no gato, né? Ele é um pouco mais raro, mas ele é extremamente perigoso, né? Então, assim, é muito importante que um animal que manifeste algum sintoma parecido com esses, então o animal caiu, convulsionou, está incoordenado, está com a cabeça torta, um movimento involuntário dos olhos, isso tudo ele precisa ser investigado por um veterinário. Então, inicialmente, os exames de rotina vão ser realizados para fazer uma avaliação da parte cardíaca do seu animal, ver se ele é um hipertenso, se ele tem um problema renal que também gerou a uma hipertensão, por exemplo, se ele tem algum problema de coagulação, um tumor. Muitas vezes são necessários exames mais específicos, como uma tomografia, uma ressonância, um exame de líquor, né? A gente procura primeiro tentar melhorar o estado geral do animal, porque às vezes ele chega em condições muito ruins, então é preciso dar um suporte de oxigênio, colocar esse animal numa UTI, e aí a gente começa a pesquisar o que realmente está acontecendo. Muitas vezes os animais se recuperam, tá? A gente consegue, é uma coisa boa, mas eles podem ficar com sequelas, então eles podem ficar com um foco epilético e o animal ter convulsões de vez em quando. Ele pode, naquele momento, ter sido diagnosticado que ele é um paciente renal e precisar de tratamento, que ele é um paciente cardiopata e precisar de tratamento, né? Infelizmente, às vezes a gente não consegue chegar a um diagnóstico preciso sem realmente esses exames de imagem que são tão importantes e que existem hoje de uma forma não tão simples, mas é bastante comum a gente encaminhar para uma ressonância ou para uma tomografia, tá? Algumas coisas também vale a pena dizer, porque muitas vezes a gente vê alguns cachorros, principalmente os pugs e os bulldogs franceses, que aparecem com a cabeça torta, com nistagmo, e muitas vezes ser diagnosticado como um AVC. Mas peçam para o veterinário de vocês fazer um bom exame clínico, porque na verdade isso pode ser um problema de uma otite média, levando a uma síndrome vestibular
e não ser um problema vascular de hipertensão. Então, na realidade, não é um AVC de verdade, tá? Então, repetindo, opa, falei errado, um AVE. Então, o acidente vascular encefálico pode ser isquêmico, pode ser hemorrágico. Os sintomas são sintomas neurológicos variáveis, desde convulsão, ataxia, incoordenação. O veterinário precisa de um tempo para restabelecer as funções vitais do seu cãozinho ou do seu gato. E aí começar a pesquisar as causas disso. É uma patologia que exige internação, por mais triste que seja ficar longe dos seus animais, realmente o veterinário precisa, e o seu animal também, de um cuidado maior, né? De uma observação maior. Futuramente vai ser recomendado esses exames de imagem, né? A ressonância, a tomografia. Hoje nós temos muitos recursos, nós temos excelentes especialistas neurologistas e o tratamento adequado vai ser instalado. Então não se desesperem, procurem sempre um veterinário e pensem, gente, a prevenção é muito importante, né? Então, assim, se eu faço exames de rotina no meu cão e no meu gato, eu consigo diagnosticar muitas vezes um problema cardíaco, um problema renal, um problema de uma coagulopatia, um problema no sangue que poderia predispor a um trombo, por exemplo. E aí eu evito chegar no estágio de um acidente vascular encefálico, tá bom? Então lembrem, exames de prevenção, procure um veterinário e sempre que vocês tiverem alguma dúvida sobre um comportamento estranho e alguma alteração possivelmente neurológica, não hesitem, liguem para o veterinário, marquem uma consulta e vejam se é necessário ou não a avaliação de um especialista. Gente, espero ter esclarecido ou pelo menos não ter confundido mais vocês. Ativem meu sininho e façam as perguntas.